Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Mores Albert. É um prazer imenso estar com você aqui, trazendo para você uma mensagem de Deus ao seu coração. Algo que certamente vai mudar a sua vida, vai mudar a sua forma de pensar. E eu quero trazer aqui um texto bíblico que está em Marcos, no seu capítulo de número 10. Eu quero tirar total proveito desta passagem, porque com certeza é algo que vai trazer para nós, no modo geral, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas e também aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Porque não é apenas o que Deus tem para fazer em nós, mas também para fazer através de nós. Às vezes não conseguimos entender esse fazer através de nós, porque olhamos para nós e nos vemos como pessoas simples, como pessoas comuns, e de fato somos. Mas quando em Cristo nós estamos, tudo muda, tudo transforma, tudo restaura e novamente novos pensamentos é colocados sobre nós. Então, em Marcos, no seu capítulo de número 10, ali a partir do verso de número 46, vai dizer o seguinte: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estava saindo da cidade. Aí vai falar de um homem por nome Bartimeu, filho de Timeu, que estava na saída dessa cidade. Nós vamos ver Jesus junto com os discípulos e, como sempre, ele andava sempre com multidões atrás dele. Sabemos também que parte dessa multidão nem sempre queria o bem de Jesus. Tinha aqueles que perseguiam Jesus, que procuravam em Jesus uma ocasião para que pudesse condenar, para que pudesse dizer que ele estava errado. Mas verdade é que também tinha aqueles que entendiam quem era Jesus e que acreditava que de fato ele era o Filho de Deus. Então, onde Jesus estava, multidão seguia Jesus. E nesse dia não foi diferente. Quando Jesus saía daquela cidade de Jericó, tinha ali um homem que era cego, o qual este não podia enxergar, sentado ali na saída daquela cidade, mendigando. E é assim que fala a palavra do Senhor. Vai falar que este homem estava sentado naquela saída, mendigando, pedindo esmola, pedindo ajuda por todos aqueles que passavam naquele lugar. E aí eu queria refletir com você, porque às vezes nós também estamos passando por essa situação. E eu não falo de mendigar no sentido de falta de dinheiro, no sentido de falta de comida, porque quantas vezes nós mendigamos por uma atenção de alguém? Por quantas vezes nós mendigamos buscando algo em alguma pessoa, buscando algo às vezes no nosso trabalho, quando essas pessoas não podem nos oferecer aquilo que de fato nós precisamos. Então nós temos que pensar da seguinte forma: por que mendigar ao homem se ele não pode suprir aquilo que de fato nós precisamos naquele momento? Então nós vamos ver também no versículo de número 47, que quando aquele povo passava naquele lugar, e aquele homem cego, ao ouvir que Jesus passava naquele lugar, e ele entender de fato que era Jesus, o Filho de Deus, ele se alegra, ele cria ali talvez dentro do seu coração a perspectiva de que poderia mudar algo na vida dele. Ele entendeu que não era uma pessoa comum, ele entendeu que no meio daquela multidão tinha um, o qual este poderia fazer algo na vida dele que de fato o restante daquela multidão não poderia de maneira alguma. E este, quando entende quem era Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que ele se levanta. Ele se levanta e ele começa a clamar, ele começa a gritar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor vai dizer também que naquele momento a multidão tentou calar aquele homem. Aquele homem tentou ser apagado por aquela multidão que estava ali diante de Jesus. E é interessante porque isso pode mudar tudo em nossas vidas. Porque
Verdade é que em alguns momentos de nossas vidas, certas pessoas vão tentar nos calar. E quando não for alguém tentando nos calar, é a dificuldade tentando nos calar, é os problemas tentando nos calar, são a circunstância do dia a dia, talvez problema dentro da família, problema lá no trabalho, independente de onde nós estivermos, verdade é que a circunstância vai tentar calar a nossa voz. Mas a pergunta que eu faço neste dia é: o que você vai fazer quando tentarem calar a sua voz diante do Senhor? O que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua atitude? Porque aquele homem, quando tentaram calar a voz dele, ele clamou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele elevou ainda mais a sua voz para que clamasse por Jesus naquele momento, porque ele entendeu que ali estava um homem o qual podia mudar a sua história. Imagine você em um lugar, talvez buscando uma resposta, buscando numa ocasião algo que pudesse suprir a sua necessidade, mas de repente você olha para tudo, para toda circunstância, para tudo que está ocorrendo à sua volta e de repente você não consegue ver ninguém que consiga de fato trazer uma resposta plausível para você, uma resposta que de fato traga ânimo para a sua vida novamente. Mas de repente você ouve que ali tem um que pode mudar, que pode transformar, que pode suprir a sua necessidade, independente de qual seja ela. Eu quero te dizer nesta noite, eu quero te dizer neste dia, que quando Jesus passou e aquele homem clamou, aquele grito de clamor chegou à voz de Jesus, chegou ao ouvido de Jesus. Aquele clamor chegou ao ouvido de Jesus e tocou no coração de Jesus. Tanto é que Jesus vai parar no meio daquela multidão e vai dizer: mas quem está me chamando? E aquela multidão para. Por um momento aquela multidão fica em silêncio. E quando ouve novamente a voz daquele homem, Jesus ordena para que fossem em busca daquele homem, que chamasse aquele homem. E eu quero te dizer neste dia de hoje, imagina você dentro de um hospital, talvez esperando para fazer um exame, talvez em uma fila gigante, aonde está ali há bastante tempo esperando chamar o seu nome e você não ouve. Talvez está lá na sua casa esperando o hospital te ligar para dizer que chegou o dia de fazer o seu exame. E o tempo foi passando, talvez um mês, talvez um ano, talvez muito mais do que isso. E você fica ali no seu canto, no seu lugar, na sua casa, dizendo: mas como vou conseguir curar minha enfermidade se nem me chamaram ainda para fazer este exame? Consegue raciocinar comigo este tempo de espera? Consegue imaginar comigo como é doloroso este tempo de espera na minha e na sua vida? Mas eu quero te dizer hoje, ei, Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu o seu clamor, e eu quero te dizer que chegou o seu dia, Ele ouviu o seu clamor, não quando ainda clamava baixo, quando tinha uma calmaria, mas Ele ouviu quando você entrou em desespero, Ele ouviu quando tentaram calar a sua voz, mas ainda assim você elevou a sua voz porque entendeu que ali tinha um que poderia mudar a sua história, que poderia acrescentar na sua vida, e hoje Ele te chama. Hoje, essa fila o qual você estava enfrentando, este sofrimento o qual você estava enfrentando, chega ao ponto final, porque Jesus ouviu a sua voz. E quando Jesus manda que chama aquele homem, a palavra do Senhor vai dizer que chegaram naquele homem e fala: ei, venha porque Jesus está te chamando. Ei, venha porque Jesus ouviu o seu clamor. E ali a palavra do Senhor vai dizer que ele arranca a sua capa e vai até Jesus.
Ele é levado até Jesus e Jesus pergunta para ele: ei, o que queres que eu te faça? Ei, o que queres que eu te faça? E ele apenas diz: que eu veja, Senhor. Que eu veja, que eu tenha novamente a minha visão. E eu quero te dizer uma coisa nesse dia de hoje. Às vezes nós entramos em desespero porque parece que o nosso tempo não chegou. Parece que a nossa oportunidade nunca vai chegar. Sabe, quando parece que vai chegar o nosso momento e parece que as coisas pioram. Mas sabe qual é o nosso maior erro? Sabe qual é o nosso maior problema? É quando nós queremos debater sobre o tempo como aquele que é o dono do tempo. Porque o dono do tempo é o Criador, o dono do tempo é aquele que nos criou, é aquele que, quando necessário, nos carrega no colo. Mas às vezes os nossos olhos nos mostram totalmente diferente daquilo que Deus vê. Mas eu quero te dizer uma coisa, às vezes aquilo que os nossos olhos nos mostram não é a realidade nossa, é a realidade dos nossos olhos. Aquilo que os nossos olhos às vezes estão contemplando não é de fato aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então pare de debater sobre o tempo como aquele que é o dono do tempo. Deixa ele concluir na tua vida a obra que ele tem. Porque verdade é que este momento de espera é o momento que ele trabalha no nosso interior. É o momento que ele trabalha na sua vida e naquilo que está à sua volta. Para quê? Para quando o milagre chegar na sua vida, quando a resposta chegar na sua vida, você entender que foi ele que fez. Porque tudo é por intermédio dele. Tudo é por intermédio dele. E sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não alcançamos nada. E aqui o que nós aprendemos com tudo isso? Que vai existir momentos que vai vir a depressão. Vai existir momentos que nós vamos nos entristecer. Vai existir momentos em nossas vidas que nós vamos olhar para todos os lados e não vamos ver saída. E talvez vamos ficar como este homem, mendigando. Talvez por dinheiro, mas talvez por atenção, talvez por um abraço, talvez por uma palavra de alguém, porque às vezes esperamos uma palavra de alguém. Mas nós precisamos compreender uma coisa. Quando chegar o nosso momento, ninguém vai poder mudar. Quando chegar a oportunidade nossa, quando chegar o dia o qual Ele irá chamar o nosso nome, ninguém vai poder mudar a história, ninguém vai poder mudar aquilo que Ele já determinou para as nossas vidas. Por quê? Porque quando Ele determina, nada neste mundo pode mudar aquilo que Ele decretou sobre a nossa vida. Ninguém pode mudar aquilo que Ele já ordenou em nossas vidas. E vai chegar o momento em nossas vidas, porque a palavra do Senhor nos afirma que vai chegar o momento onde as bênçãos do Senhor irá correr atrás de nós, irá nos alcançar. É assim que fala lá em Deuteronômio, capítulo de número 28. Por isso, se alegre nesse dia de hoje e muda a partir de hoje os seus pensamentos e tira do seu coração essa angústia, essa tristeza, porque não é isso que o Senhor tem para você. Não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Usa tudo que está à sua volta, não para te trazer tristeza, angústia e agonia, mas para entender que quando for necessário, Ele vai te levar no colo. Quando for preciso, Ele vai te levantar. E quando chegar o seu momento, Ele vai te chamar pelo nome e a ordenança dele vai vir sobre ti. E você vai compreender que este Deus, o qual nós servimos, o qual nós cremos, de fato é um Deus glorioso, é um Deus poderoso. Por isso, que resplandeça sobre a sua vida o poder e a glória de Deus, que esteja sobre você, que esteja sobre a sua casa, que esteja sobre a sua vida, a presença deste Deus, e creia tão somente que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tenha certeza de que o Deus o qual nós cremos, o qual nós servimos, está te visitando neste dia de hoje e que a presença dele vai trazer para você calmaria, tranquilidade e felicidade.
em nome de Jesus. Fica com essa mensagem no seu coração e que Deus, em sua infinita misericórdia, te livre e te guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.